Fala galera aí do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender aí detalhes da importância do autocontrole e da autodisciplina, tá bom? Vamos abrir o livro aí na página 13 para que a gente possa acompanhar a leitura de hoje, tá, gente? Vamos lá. Como já foi dito, Platão acreditava que os mais sábios deveriam governar a polis, sendo os mais aptos para esse ofício, uma vez que se dedicavam ao conhecimento e à razão. Diante disso, percebe-se o valor que esse pensador destina ao alcance da razão, qualificando-a como necessária para que um filósofo oriente um espaço público e ascenda ao mundo inteligível, a verdadeira realidade. Então aí Platão está falando que, na opinião dele, quem poderia governar a polis era os mais sábios, os filósofos, porque os filósofos, por eles usarem a razão e terem conhecimento, somente os filósofos dariam para governar a polis de uma maneira igual para todo mundo, tá, gente? O autocontrole ou a inteligência emocional é outro viés que se relaciona ao incentivo do uso da razão, pois ele objetiva que a pessoa domine seus impulsos e sentimentos. Então, o autocontrole ele é muito importante para que a gente possa manter o equilíbrio entre a razão aqui, ó, e a emoção, tá? A gente precisa manter o domínio, né, sobre esses dois grandes aí, impulsos e também que fazem parte da vida humana, né, gente? Ao mesmo tempo que nós temos o lado da razão, nós temos também o lado da emoção. Então, nós temos esses dois extremos aí que a gente tem que manter o equilíbrio acima de tudo. Autocontrole vai ser muito de como que a gente consegue relacionar, né, ao equilíbrio entre razão e emoção e principalmente como a gente consegue utilizar isso na maneira certa, principalmente nas situações do nosso dia a dia. Mediante a conquista do autocontrole, o sujeito que está no comando de seu interior impede que o ambiente influa sobre ele de forma negativa. Então é muito interessante que quando você tem o autocontrole equilibrado, você saberá conviver com todas as pessoas, você não vai deixar o sentimento negativo tomar conta de você. Então isso é muito importante para que você possa ser uma pessoa melhor mesmo. O autocontrole, na medida que você vai praticando isso no seu dia a dia, você vai perceber que de nada adianta você receber um sentimento negativo de outras pessoas, de lugares que você vai. Então, ao invés de você puxar energia negativa, vamos atrair pessoas aí alegres, pessoas positivas, pessoas que colocam você para cima. Façam coisas também que vão proporcionar maior felicidade para você, e eu acho que isso ajuda muito. Essa qualidade é coerente com as características de um líder, assim como Platão considera que os filósofos são. Porém, o autocontrole não se restringe exclusivamente à aplicabilidade da razão, pois ele consiste em ponderar o modo de agir diante de situações específicas. Para ser uma pessoa autocontrolada, é necessário trabalhar muito internamente, buscar ser menos reativa. Então aí é muito interessante, o próprio Platão está falando aí, ó, que a pessoa que utiliza o autocontrole, ela não precisa de estar usando só o lado da razão não, tá? O lado emocional também é de extrema importância para provar que o ser humano ele tem sentimentos, então ele tem que expressar aquilo que ele está sentindo. O que o Platão está querendo dizer aí é o seguinte, é que autocontrole você tem que saber utilizar. Em que momento da minha vida eu tenho que usar a razão? Em que momento da minha vida eu tenho que usar a emoção? Então ele fala que você tem que equilibrar esse uso da razão com a emoção, tá? E por que é importante a pessoa trabalhar esse lado do autocontrole? Para que a pessoa ela possa evitar de fazer as coisas de cabeça quente, fazer as coisas sem pensar, porque o resultado disso vai ser um resultado pior ainda se ela tiver com a cabeça quente, ela acha que pode resolver as coisas desse jeito e não vai dar certo. A gente sabe que isso é um erro, né? Uma forma de se entender o autocontrole é imaginar que em nós há duas instâncias, a razão e a emoção, e que devemos discernir qual delas vamos alimentar
em cada contexto de nossa vida. É o que eu estou falando, né? Você tem que saber o exato momento em que você vai usar a razão, em que momento da sua vida você vai usar a emoção. Então, o autocontrole é isso, é quando você sabe o momento certo para você utilizar isso no seu, né, principalmente ao longo da sua vida. Você já percebeu que existem momentos em que podemos e devemos extravasar nossas emoções, chorando, gritando, rindo e cantando? Há também ocasiões em que preferimos nos conter, utilizando o nosso lado racional para dominar nossos impulsos e esperar uma circunstância melhor para expressar nossos sentimentos. Você sabia que existem algumas formas de alimentar e exercer o autocontrole? Meditar, ler, assistir a filmes, praticar exercícios, fazer coisas que nos trazem tranquilidade, são excelentes para nos trazer o controle necessário em determinadas situações. Então aí está ensinando como é que a gente pode exercer esse autocontrole, alimentar esse autocontrole de acordo com as situações da nossa vida. E isso é muito importante, gente. Procurem fazer coisas que trazem para vocês alegria, felicidade, tranquilidade. Isso é muito importante. Vocês têm que ter momentos também para que vocês façam coisas que vocês gostam de fazer. A gente sabe que tem a parte da escola, mas é importante também você ter um tempo ali para fazer uma atividade física que você gosta, fazer uma caminhada, fazer uma pedalada, enfim, você fazer coisas que te façam bem. E principalmente você tenha pessoas ao seu redor que sejam especiais, se coloquem vocês para cima, tá? Ao pensarmos em autocontrole, podemos ponderar sobre outro conceito que se conecta a ele, a autodisciplina, uma vez que ambos se referem à prática de poder sobre nós mesmos, nossos instintos e desejos. Enquanto o autocontrole permite nos organizar melhor nossa razão e nossa emoção, a autodisciplina é uma forma eficiente de nos levar a alcançar nossos objetivos, já que, mediante o domínio de nossas vontades, conseguimos priorizar nossas obrigações e conquistar o que almejamos mais facilmente. Então aí ele está falando aí que além do autocontrole, nós temos a autodisciplina, porque a autodisciplina é quando a gente coloca na gente mesmo, na cabeça, a ideia de que nós devemos realizar os nossos objetivos. A gente precisa, se você tem um sonho, você tem que correr atrás dele. Então a autodisciplina te ensina a você buscar isso, tá? A autodisciplina apresenta características como comprometimento, responsabilidade, busca pelo equilíbrio e reflexão sobre a importância da autocobrança para o alcance dos nossos objetivos. A capacidade de impor disciplina a nós mesmos, portanto, pressupõe que conhecemos as nossas dificuldades e sabemos aonde queremos chegar. Então, a autodisciplina, ela vai ser uma autocobrança. Porque se você sabe que você tem que entregar um trabalho, um trabalho de filosofia na quinta-feira, você tem que ter, né, a autodisciplina de falar assim, nossa, eu tenho um trabalho para me entregar na quinta-feira, então eu tenho que fazer esse trabalho. Você tem que demonstrar esse compromisso, porque se você lembrar e fazer o trabalho para entregar dentro da data, significa que você teve autodisciplina. Você lembrou, você demonstrou o compromisso, né, junto com o seu professor, de estar entregando o trabalho na quinta-feira, como foi solicitado por ele. Então, isso mostra a sua autodisciplina. É importante você praticar isso. Imagine que você tem uma prova muito difícil, de um conteúdo em que você não tem facilidade e que tenha outras coisas muito divertidas para fazer, como assistir a um filme, jogar, sair com amigos. Nesse contexto, é preciso ter autodisciplina para analisar o que é prioritário, organizar o tempo e conseguir fazer o necessário, a fim de alcançar essa prioridade e ter as atitudes favoráveis para tal conquista. Complementando o valor de autodisciplina, o autocontrole é essencial nessa situação, visto que ele nos auxilia a manter o que foi planejado por nós, não nos deixando fraquejar diante de fatores externos, como a preguiça ou um lançamento de filme na Netflix. Então aí está falando, né? Imagina se você tivesse uma prova para fazer e você priorizasse mais a sua diversão e esquecesse de estudar para a prova. Qual o resultado da prova seria? Entendeu, gente? Então, autodisciplina é você pegar aquilo que é prioridade no momento.
tem que estudar para a prova? Estude para a prova, faça a sua parte primeiro, para depois você ter um tempo maior para você fazer o que você quiser, tá? Aí, ó, são as atividades de hoje. Vocês vão ter que relacionar o conceito de autocontrole com o pensamento platônico, né? Com o pensamento de Platão. O que Platão fala sobre autocontrole? Quem é que, na opinião dele, pode governar a polis por conta desse autocontrole aí, tá? Isso aí nós já vimos lá no início da matéria. Relaciona o conceito de autodisciplina com o pensamento platônico. O que o Platão fala aí da importância da autodisciplina? Por que a autodisciplina é tão importante para a gente? Dê 3 exemplos de como praticar a autodisciplina em casa, na escola e na sociedade em geral. Então isso aí é interessante. 3 exemplos de como que a gente pode praticar essa autodisciplina, da gente demonstrar o compromisso em fazer as coisas em casa, na escola e na sociedade. 15. Podemos associar autocontrole com autodisciplina? Se sim, de que forma? Então vocês vão falar, será que autocontrole e autodisciplina vão caminhar juntas na nossa vida? Vocês colocam a opinião de vocês. A ação de dizer não pode ser relacionada com os conceitos abordados anteriormente? Então, quando você diz não para alguma coisa na sua vida, isso significa que você está tendo autodisciplina e autocontrole? Aí você tem de justificar, tá? Faça uma programação de sua rotina por um prazo de 15 dias. Anote tudo o que você conseguir fazer neste período. Atente para os horários, as metas estabelecidas, os sentimentos que tomam conta de você ao realizar essa programação. Aí é o seguinte, vocês não precisam fazer nesse prazo de 15 dias não, tá? Vocês só vão colocar aqui, ó, o dia da semana, vocês vão escolher um dia da semana, tá? E aqui vocês vão colocar o que me propus a fazer. Então, por exemplo, quais eram as tarefas que você teve que fazer no dia? Entendeu? Então, vamos supor que sua mãe pediu para que você que você arrumasse a cozinha, por exemplo, ou arrumasse seu quarto. Então, né, você anota aqui a tarefa que você teve que fazer, tá? E aqui a tarefa que você fez. Será que você realmente fez o que sua mãe pediu? Ou no lugar dessa tarefa que sua mãe pediu, você fez outra coisa? Tá? Aí você coloca a data, o que me propus a fazer, tá? O que você quis fazer no dia e o que você fez. Será que você vai seguir isso aqui que você se propôs a fazer aí, às vezes para arrumar um quarto, para ajudar a mãe em alguma coisa, tá? Então vocês vão estar preenchendo direitinho aí essa ficha, tá bom? No final desse período, faça um pequeno relatório no espaço abaixo, explicando como foi vivenciar sua autodisciplina e seu autocontrole. Aqui eu quero que você seja sincero, explicando como é que foi vivenciar sua autodisciplina e seu autocontrole. E aí, gente, você pode falar claramente, você tem autocontrole? Você tem autodisciplina? O que você precisa melhorar? É mais o seu autocontrole ou sua autodisciplina? Aí você vai, essa é pessoal, cada um vai estar falando como que você se vê diante da sua autodisciplina e do seu autocontrole, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar no WhatsApp do privado, tá bom, gente? Muito obrigado, viu? Valeu!